vamos dar uma voltinha aqui com a Ibex 450. Vou aqui mais ou menos no mesmo lugar que eu fui da outra vez para gravar o vídeo da Dominar. Vamos parar ela aqui para eu falar um pouco. Então essa daqui, minha nova moto, a Ibex 450. Eu comprei ela agora recentemente, né? Então que eu adquiri ela. Tá novinha ainda, né? Tá com 200 km ali, né? 120 km, na verdade, nem 200 km ainda. Então acabei de pegar. Eu vou explicar um pouco, né? Vou dar uma voltinha com ela agora. Vou explicar um pouco por que eu comprei essa moto, como que eu comprei, né? Por que eu escolhi, qual foi o racional que eu tive para chegar até a escolha dessa moto, tá? Mas falando um pouquinho dela, ela é uma moto que tem um motor bicilíndrico, né? Então é um pouco diferente da Dominar, que era uma moto com motor monocilíndrico. Eu estou instalando algumas coisas delas também, né? Então se você ver, por exemplo, já tem um CarPlay ali instalado, vou falar até um pouquinho sobre isso. Mas ela é uma moto... Eu não vou ficar falando sobre ficha técnica, tem muito conteúdo aí já na internet, tá? Então, chovendo molhado, né? A minha ideia não é essa aqui no canal, a minha ideia é passar as minhas impressões, né? O que eu vejo, por que eu escolhi, e ajudar quem estiver na mesma situação, porque eu acho que para escolher essa moto eu vi vídeo de muita gente, né? E é isso, tá? Então essa é a moto. Eu não gosto muito de falar essa é a nova moto do canal, porque o canal não trabalha, né? Quem trabalha sou eu, então a moto é minha mesmo, tá? Então é assim que ela tá por enquanto. Falta colocar o baú. O baú, a furação não bateu, tá? Então eu vou ajustar isso daí durante a semana. Mas tá aí, tem até alguns plásticos ainda na moto, né? Etc. Mas eu vou falar um pouco, tá? Sobre por que eu escolhi essa moto, tá? Por que eu decidi comprá-la. Então vamos dar essa voltinha aí. Bom, primeiro, como que eu consegui comprar essa moto, né? Já que tá na febre aí, todo mundo tá querendo, né? Como é que foi para aquisição dessa moto? Bom, essa moto eu acabei entrando num grupo, né, do CF Riders, né? Na verdade, assim, vamos começar do começo. Quando eu comecei a querer gostar de moto, eu sou uma pessoa que tem uma estatura mediana, né? Média baixa. Estatura média baixa do brasileiro, né? Eu tenho 1,71,5, quase 1,72, né? Se a gente pegar aí, dependendo do sapato, dá 1,74. Então eu sou um pouco baixo, né, para pilotar moto. Mas eu nunca tive nenhum problema com a minha estatura, tá? Eu vejo muita gente tem problema com a estatura e tal, que se sente muito baixo e tal. Eu nunca tive nenhum problema, sinceramente, nenhum aspecto da minha vida para fazer nada do que eu faço. Mas quando eu comecei a andar de moto, eu vi que isso poderia me prejudicar, porque eu comecei a gostar muito de moto trail. E para andar de moto trail, você precisa ter um pouco de vantagem, não só de estatura, mas de tamanho de pernas, né? São duas medidas importantes que a gente tem que se ligar. A primeira delas, óbvio, é a estatura, né? E depois é o tamanho da sua perna. Por quê? Às vezes você tem um indivíduo que tem a mesma estatura que eu, mas a perna dele é mais curta ou é mais comprida. Então a gente nunca pode tomar como base 100% a realidade de outra pessoa. Na verdade, a gente não pode fazer nada na vida, né, em relação a isso, mas principalmente nessa questão, tá? Então, eu comecei a pesquisar e tal, e aí vi que, pô, pra mim era moto custom ou naked que ia servir, ou carenada também, né? Que eu particularmente não gosto, tá? Quer dizer, eu gosto sim das motos, mas eu não me vejo muito, por exemplo, tendo uma carenada, sabe? Eu até gosto, eu tive uma naked, né, recentemente, mas o ideal mesmo seria uma moto custom, porque eu, além de ter uma estatura baixa, eu tenho a perna curta. Só que aí quando eu comecei a pesquisar sobre essas motos, eu entendi que elas não eram pra mim, e aí eu comecei a olhar por essas mesmas motos em outros mercados. E aí eu vi que a CF Moto já estava presente aqui na América Latina e que ela tinha uma moto como essa daqui,
a 450 MT, que aqui no Brasil e em alguns outros países como os Estados Unidos e o Canadá, ela é vendida como Ibex. Eu acho que por uma questão aí da Yamaha, né, por causa da MT, né, eu acho que, eu não tenho certeza, tá, mas da Yamaha com certeza a MT quer dizer Master Torque, e eu acho que o da CF Moto quer dizer Multi-Terrain, né, que são vários terrenos, aí, vários tipos de terreno, porque é a proposta dessa moto, né, mas enfim. Eu vi que essa moto existia, e aí eu falei assim, beleza. Putz, quando eu bati o olho na moto, eu falei assim, cara, foi paixão à primeira vista. Eu falei, mano do céu, que moto. Aí eu falei assim, bom, mas como toda trail não vai servir em mim. Cara, daí eu fui olhar nas especificações dela. Aí eu vi que ela era 825mm, né? A minha Dominar, ela tem 800mm. Ela é um pouquinho mais alta do que as motos naked tradicionais aí, né? Que as motos naked tradicionais, elas ficam entre 78, 79, né? São poucas que ficam aí acima dos 800mm. E a Dominar fica. E aí eu falei assim, pô, são só 2 centímetros, é 1 centímetro a mais, né? Ou 1 polegada a mais, né, do que o banco que eu tô acostumado. Aí eu falei assim, embora eu já ficasse assim, sabe, com a planta do pé só, eu não conseguia encostar o pé inteiramente no chão, eu falei, cara, eu acho que vai dar. E aí eu falei, meu, eu acho que é essa moto. E aí beleza, passou um tempinho, eu entrei nas comunidades, comecei a interagir com o pessoal, comecei a consumir bastante conteúdo estrangeiro, né, em sites, em vídeos do YouTube, né, então assim, uma galera de Portugal, uma galera da Inglaterra também, né, Estados Unidos, porque essa moto já estava presente lá. Então eu comecei a pesquisar, consumir o conteúdo. Aí eu vi um vídeo de um tiozinho inglês, que ele tinha 1,70, ele era 1 centímetro aí mais baixo do que eu, ele era meio gordinho também, mas ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu tenho 1,70 e essa moto tem um ajuste no link da suspensão traseira, que dá para você abaixar mais um ponto. E ou seja, o assento, ao invés de ficar com 825mm, ele ficaria com 800mm, que era a altura da Dominar. Meu, quando eu vi isso, eu falei, putz, já era, é essa moto então. Porque eu falei assim, no pior dos mundos, eu pego a moto com essa altura e abaixo ela, né? Porque é natural. Porque se você olhar aqui no mercado brasileiro, tem esses kits de rebaixamento de moto para várias motos. Para Tiger, para BMW, para Suzuki, né? V-Strom, para... que mais? Para Lander. Então você acha esses kits de rebaixamento, mas eles precisam fazer algumas alterações na moto, assim, na balança da moto, né, na suspensão traseira. E aí eu falei assim, putz, eu não tô afim de fazer essas alterações, né? Não queria pegar uma moto para ter que mexer desse jeito, sabe, para conseguir andar. Embora assim, né, com essa minha altura dá para andar aí na maioria das motos, né? Qualquer moto, na verdade, hoje em dia você anda, né? É que eu não tenho 2 motos, eu tenho uma moto só. E aí eu falei assim, poxa, pra eu ter uma moto, porque tipo assim, a moto que eu vou comprar pão, sabe? Ela precisa ser confortável, não é uma moto de viagem, né? Ou não é uma moto pra eu viver viajando, é uma moto pra eu usar no dia a dia. E aí, cara, eu falei assim, essa moto reúne tudo aquilo que eu preciso. É uma média cilindrada, é uma bicilíndrica. Eu queria pegar uma moto bicilíndrica pra, né, pra diminuir um pouco a vibração, né? Eu andando com moto monocilíndrica, nossa senhora, a minha mão treme toda, né? Então, assim, eu já não estava muito satisfeito, né, com uma moto monocilíndrica. Então eu queria pegar uma moto bicilíndrica. E aí eu falei, cara, eu gostei da moto, eu achei ela bonita, eu achei que ela ia servir para mim no meu biotipo, ia encaixar bem. Eu sou uma pessoa que trabalha com tecnologia, então eu gosto de tecnologia na moto. Essa daqui tem uma quantidade de tecnologia embarcada bem interessante. E além da tecnologia embarcada que ela tem, você consegue também adicionar mais alguns apetrechos nela, que torna ela ainda mais interessante. Por exemplo, ela não vem com o banco aquecido, mas você pode comprar um banco aquecido original de fábrica. Ela não vem com um aquecedor de manopla, mas você pode comprar um aquecedor de manopla feito para ela. Ela já tem esse painel TFT, que é bem legal. Essa multimídia aqui é uma multimídia que eu instalei, tá? Porque eu vou explicar o motivo, né? Se você já conhece a moto, você deve falar, mas ela tem um rebatimento aqui do
do mapa no painel. E realmente lá tem. Só que qual que é o problema? E não é um problema da moto, é um problema do iOS, que é o sistema operacional da Apple. Eu uso iPhone. E no iPhone ele não deixa você desligar a tela. Se você coloca o mapa, está usando o iPhone e você desliga, você vai ter que ficar com a moto só para o cara passar aqui, né? Você vai ter que ficar com o celular com a tela desbloqueada. Não é uma limitação do painel, tá, da moto, é uma limitação do sistema operacional mesmo. Então eu optei por fazer essa instalação aqui do CarPlay, tá? Porque daí o seu celular fica ali dentro do bolso, só espelhando aqui o que está se vendo lá, né? E eu fico com a tela aqui liberada do GPS, do painel aqui da moto, para ver as informações da moto mesmo, né? Então, pois bem, quando eu fiquei sabendo que a marca viria para o Brasil, eu fiquei em contato ali com a comunidade, né? Até que um dia o organizador da comunidade mandou uma mensagem e falou assim: gente, a gente conseguiu um desconto, né? Não só um desconto, mas como preferência de compra da moto aqui no Brasil. Então, assim, quem quiser comprar, pagar à vista no Pix, me fala que eu vou colocar num grupo separado e a gente vai ter preferência quando eles forem iniciar as vendas. E pois bem, nessa época eu até estava querendo já trocar de moto, né? Eu estava pensando em pegar uma Guerrilla na época. Eu não gostei muito da Himalaia, mas eu gostei da Guerrilla. Achei uma moto bonita e tal. Parecia bem bacana assim para usar e tal no dia a dia. Só a suspensão da frente dela que eu achei que eles poderiam ter melhorado, né? Eles não colocaram nenhuma suspensão invertida, nem suspensão de marca, né? Mas enfim. E aí eu falei assim, cara, vai ser essa moto, né? Então, aí ele falou isso daí, eu falei, cara, putz, agora eu vou ter que comprar. Entrei no grupo de compra, esperei quase um ano para as vendas iniciarem. Eu comprei essa moto sem saber que ela viria no preço que ela veio, né? Porque a marca tinha avisado que o preço seria de 39 a 41 mil reais e eu estava disposto a pagar isso, de 39 a 41. Eu imaginei que, como o dólar tinha baixado, etc., que eles iam vender essa moto a 41 mil, a 39 mil, né? Porque se eles anunciaram aquela faixa de preço, um brasileiro sabe como é que é, né? Desconfiado. Aí eu falei, não, beleza, já que o dólar abaixou, né? Em vista de quando eles anunciaram, eles vão anunciar por 39 mil, sem choro, sem vela. E aí, cara, uma semana antes, sem saber o preço final da moto, eles entraram em contato, né, com essas 100 pessoas. A gente fez o Pix, né? Quem quis, né, comprar fez o Pix. Foi um Pix até maior do que o da live, né? Porque na live eles avisaram que seria era 990 reais, né? 999 reais, R$1.000, né? Só que lá nessa pré-reserva a gente fez um Pix de R$2.000. Então fizemos um Pix de R$2.000 e ficamos no aguardo ali da live, né? Isso foi uma semana antes. Ficamos ali só aguardando para ver como é que seria. Cara, chegou no dia, os caras anunciaram aquele preço. Aí pronto, aí a internet veio abaixo, né? Todo mundo queria comprar, queria reservar a moto, porque, cara, não tem concorrência no mercado brasileiro atualmente. E desde então eu tenho ficado em contato. Eu optei por pegar a minha moto em Piracicaba, não peguei em São Paulo, porque em São Paulo esse trecho aqui é bem esburacado, tá? Embora a suspensão copie bem, esse trecho aqui é um asfalto meio velho, né? Então eu fiquei em contato com eles lá até sair a moto, né? Fiz o pagamento à vista, eu já tinha vendido a Dominar, já estava com o dinheiro, né? Eu já vinha juntando dinheiro também há algum tempo para trocar de moto, para quando ela saísse, né? A minha meta era gastar os 39, 41 mil reais para comprar ela. E eu fiz esse movimento bem consciente, né? Porque eu sabia que, assim, no range de produtos que tem aqui no Brasil, não ia ter outro, né? Eu acho que a CF Moto ela foi muito feliz, que ela antecipou uma demanda do mercado e ela fez um produto muito bom. Então, assim, essa moto ela tem pouquíssimos coisas
a você reclamar, sabe? E aquilo que você fala, que você reclama, não é na verdade uma reclamação. É algo que, pô, poderia ser melhor, sabe? Mas que não é ruim. Tipo, poderia ser melhor. Mas a gente entende também as decisões que eles fizeram. Por exemplo, não tem o sensor de TPMS aqui, né? Que é o que mede a pressurização dos pneus. Mas, pô, cara, isso aí você compra baratinho na China, sabe? Então não precisa ter vindo default também. Então são essas pequenas coisas assim que você olha e você fala, pô, poderia... Mas, cara, não nada que desabone, assim, sabe? Porque é muito acerto para um produto só. Nosso mercado precisava disso. E eu acho que eles anteciparam a próxima febre, que é essas motos de média cilindrada Adventure, né? Então você vê que a BMW também já está vindo aí, né? Com a moto dela, 450 bicilíndrica também e tal. E, cara, aquela moto vai também, assim, o problema dela vai ser o preço, né? Mas é uma BMW. Então essa moto é uma moto que vai fazer bastante barulho também. A QJ vai vir com essa SRT, a Kawasaki vai vir com a KLE. Então, ou seja, cara, isso está sendo uma antecipação do mercado, né? E a CF saiu na frente. Fizeram uma moto muito legal, com muita coisa bacana, por um preço, lançaram por um preço arrebatador no mercado brasileiro, né, cara, que vai forçar todo mundo agora a repensar sua política de preço. E, cara, é uma moto muito gostosa de andar. Então, assim, eu tô gravando só esse vídeo aqui que é meio de primeiras impressões, né? Eu vou falar mais sempre sobre as minhas experiências com a moto, tá? Aqui não tem top speed, aqui não tem remap, aqui não tem troca de pinhão, aqui não tem nada disso. Aqui tem a moto, usar a moto assim como ela veio, colocar alguns pequenos acessórios para facilitar o dia a dia, por exemplo, essa multimídia, né? Essa multimídia é a L300, tá? Que tem lá no AliExpress. Cara, funcionou muito bem, ficou bem legal aqui no conjunto. A câmera, ela fica um pouco mais baixa, ela tá no meu queixo, tá? Então de repente você pode pensar, puta, o cara não tá vendo nada. Não, eu tô vendo tudo aqui, cara, de boa. A altura do meu olho tá bem mais pra cima aqui do que da moto, tá? Então, mesmo com a bolha alta aqui, a bolha tá na altura mais baixa dela, cara, e dá pra ver tranquilamente o mapa. Eu tô andando mais na moralzinha também porque tá em período de amaciamento, tá? A moto é muito divertida de andar, muito fácil de guiar, embora ela tenha aí praticamente o mesmo peso da Dominar. Cara, ela é uma moto que é muito esperta para andar, muito esperta mesmo, sabe? Então, eu tô muito feliz, cara, que a marca veio, né, pro Brasil, que realmente estrearam aqui. Eu vou falar um pouco mais. Eu fiz a instalação do CarPlay, eu vou deixar também talvez em shorts aqui no meu canal, talvez seja o primeiro shorts. Foi bem facinho de instalar, eu mesmo instalei, né? Então eu vou mostrar. A galera toda que anda de moto passa olhando. Então se você for comprar essa moto, já fique ciente disso, tá? Que a moto tá bem no hype mesmo, né? Ainda mais essa cor aqui, a azul, né? Então todo mundo vai olhar. Então já fique ciente disso, que você vai atrair olhares, né? A cinza talvez seja mais tranquila, né? E também, caso você more em uma grande cidade, talvez seja mais ideal mesmo, né? Você pegar uma cinza, não pegar azul igual eu peguei. Ou pega também, cara, e põe no seguro, seja feliz, né? Óbvio, né? Eu ando com medo, mas é aquela história, né, cara? Se a gente for, né, ter medo de tudo, a gente não faz nada na vida, a gente não tem as coisas que a gente quer, né? Por isso que é importante a gente ter tranquilidade, pagar o seguro. Se levarem, levou, acabou, vida que segue, cara. Mas por enquanto vamos curtir o brinquedo, né? Porque a gente vive num país aí que, putz, né, cara, é muito complicado essa questão de segurança pública. Mas enfim, né, cara, se a gente fosse privar de tudo, a gente não vai ter nada, né? Porque o pessoal fala assim, não, mas essa moto é muito visada, isso aí todo mundo vai querer, e etc e tal. Mas, cara, os caras estão levando CG, estão levando scooter, estão levando o Royal Enfield. Então, assim, cara, não tem muito pra onde correr, cara. Qualquer coisa que você vai comprar, vão ficar de olho. Então, o negócio é seguir a vida da melhor maneira que a gente pode, não se colocar em comportamentos de risco, né? Eu acho que o grande problema, né, hoje em dia, quando a gente fala de moto, é muito isso, né? É você se colocar em comportamentos de risco. Então eu ando igual tiozão mesmo, só uso a moto pra mim, né? Pra mim não é
não é transporte, não estou criticando também quem usa moto para transporte, cada um sabe da tua correria, né? Mas no meu caso específico, moto para mim é lazer, cara, é diversão, é final de semana, é passeio, tá? Eu não uso ela para trabalhar, não uso ela para nada disso. Então, para mim faz muito sentido, cada um tem a sua realidade, acho que você tem que analisar aí se cabe na tua também, tá? Mas assim, cara, a moto é sensacional, ela é muito boa de dirigir, tá? De pilotar. É uma moto que serve para mulher, serve para qualquer tipo de... É muito democrática, né, essa moto. Se você não alcançar totalmente, se você tiver menos de 1,70, cara, você consegue abaixar ela, ela fica com uma altura de 800 milímetros. Então eu sempre dou esse exemplo da Dominar. Se você pilota uma Dominar, você pilota essa moto, cara, tranquilamente, tá? Ela tem um bom esterço, faz bem curva, tá? Uma moto muito gostosa, tem um torque bacana também, tá? Então assim, óbvio, né? Como toda moto, como todo produto, ela tem coisas que poderia melhorar, né? Mas é uma moto muito democrática, é uma moto que assim é muito acerto para um produto só, tá? Que é uma coisa que a gente não tinha aqui no mercado brasileiro, tá? A suspensão dela é muito boa, a embreagem dela, cara, é praticamente inexistente, parece estar andando uma bicicleta de tão gostoso que é. Ela tem um pouquinho de vibração no acelerador, tá? Isso eu não vou negar. Eu vim de Piracicaba com ela, pilotando ela, aí foi um trecho aí de uns 200 km. Tudo bem que assim, que eu não pude dar mão, né? Porque como tá nessa questão do amaciamento, você tem que andar mais na manhinha, né? Então não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu senti uma vibração no acelerador. Você não vê a tremedeira nos retrovisores, né? Os retrovisores são bem de boa. Você consegue entender tudo que tá ao teu redor, diferente de uma moto monocilíndrica, né, cara? Que, mano, é aquela chacoalhadeira, né? Que, puta, ninguém aguenta, né? Você não consegue identificar, você sabe que tem um carro. Agora, que carro que é, você não consegue. Isso porque eu enxergo muito bem, tá? Tipo, muito bem mesmo, assim. Uma das coisas que eu faço bem na minha vida é enxergar. E então aqui você consegue ver, cara, exatamente, você consegue ler as coisas, saber o modelo do carro que está atrás de você, sabe? Mas tem essa vibraçãozinha aqui no acelerador. Eu ainda não pesquisei sobre isso para ver se é uma coisa comum, se é alguma questão de montagem também. Mas eu vou colocando aí, como eu falei, né, as minhas impressões andando com a Ibex 450. Então espero que você tenha gostado. Se quiser saber mais, fica aí, acompanha o canal, que eu vou colocar sempre com esse ponto de vista, tá? Que não vai ter review técnico, top speed, nem nada disso, mas vai ter as minhas percepções, tá? Então se elas valerem alguma coisa pra você, só acompanhar aí, beleza? Valeu, galera!